deles maior era dominar todo mundo. O que acontece? A guerra está se desenvolvendo e os Estados Unidos estavam num grande dilema. O povo estadunidense não queria se envolver mais no conflito europeu. Até porque, lembrando que na Primeira Guerra Mundial, o território dos Estados Unidos ficaram incólume e na Segunda Guerra também, porque o que foi atacado foi a base militar no Havaí de Pearl Harbor, o que vai colocar os Estados Unidos no conflito. Há quem diga que talvez o maior erro do Japão tenha sido o bombardeio a Pearl Harbor e o maior erro da União Soviética, ou melhor, da Alemanha, tenha sido invadir a União Soviética. O que acontece? Aqui está o plano Barba Ruiva. A Alemanha rompeu o pacto com Stalin e Hitler resolve invadir a União Soviética, porque, segundo ele, não haveria condições nenhuma de dominar o mundo, de dominar a Europa, sem ter acesso aos poços de petróleo, de minério da União Soviética, extremamente rica em minerais, né? Até hoje é um grande produtor de petróleo. A Alemanha chega aos subúrbios de Moscou, quer dizer, faltou muito pouco para a Alemanha dominar toda a União Soviética, mas parece que foi tudo por uma questão de vaidade de Hitler e de Stalin. A cidade de Stalingrado, que tinha o nome de Stalin, onde ele nasceu, era a joia da coroa, diríamos assim, porque não era nem que fosse uma cidade tão importante quanto Moscou, obviamente, que era a capital, mas havia aí uma questão de vaidade pessoal de Stalin e de Hitler. E quando ele chega no subúrbio de Moscou, ele só não dominou Moscou porque o interesse maior era Stalingrado caísse, mandou algumas tropas voltar, algumas divisões voltar para dar respaldo lá em Stalingrado, e talvez também tenha sido esse um dos grandes erros de Hitler, né? Japão ataca a base norte-americana de Pearl Harbor no Havaí e coloca os Estados Unidos na guerra. Estados Unidos e União Soviética, quando entram na guerra, os Estados Unidos por conta do ataque de Pearl Harbor e a União Soviética pelo ataque alemão, isso deu um novo fôlego. As pessoas colocam sempre os Estados Unidos como um grande herói da Segunda Guerra Mundial, mas não é bem assim. A União Soviética teve também grande importância. Todo mundo teve importância, diríamos assim, né? Mas o país que vai perder mais vidas humanas, que vai ter grandes perdas mesmo, é a União Soviética, que resistiu bravamente. Os Estados Unidos entram com um exército bem equipado, armamentos modernos, né? E detalhe, essa guerra não acontece em seu território, que também foi muito bom para a emancipação feminina, que vão para as fábricas, as mulheres vão para as fábricas produzir. Isso muda toda a história da humanidade, a coisa se desenrola. Então, em 41, a coisa muda com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, e aí as vitórias começam, né? Em 42, os soviéticos expulsaram os alemães, nasceu a primeira frente aliada. Em 42 também, os Estados Unidos venceram as forças japonesas na Batalha do Mar de Coral e de Midway. Em 43, aliados chegaram à Itália e abriram a segunda frente aliada contra a Alemanha. Dia D. Esse dia D, até hoje é muito utilizado esse termo, né? Dia D. Esse dia D é uma das maiores operações militares da história, onde os aliados fazem uma contraofensiva para retomar a parte da Europa que estava ocupada pelo exército germânico, pelo exército alemão. Tudo começa no desembarque das tropas aliadas na Normandia. De verdade, o que acontece aí? É muito interessante porque os aliados fizeram aí um teatro. Colocaram vários navios, tanques, caminhões infláveis, dando a Hitler entender que eles invadiriam em outra região. E, na verdade, naquele momento, essas invasões elas eram documentadas, eram passadas para os líderes através de fotos de avião. O avião passava tirando foto em preto e branco. Então, quando eles viram aquela movimentação, eles não tiveram a noção de que o desembarque seria na Normandia. O que é um desembarque extremamente sangrento, diríamos assim, porque os alemães estavam bem resguardados, bem fortificados as praias da Normandia. Isso foi bem retratado naquele filme do Resgate do Soldado Ryan, que mostra muito bem isso, né? A quantidade de pessoas que morreram aí nessa invasão, nessa retomada aí na Europa pelos aliados. A data é 6 de junho de 44, né? E aí, finalmente, em 43, a Itália se rende. Lembrando que o Mussolini ele foi preso
posteriormente foi solto com sua esposa pelos fascistas italianos, e aí posteriormente é preso e capturado de novo, e aí sim matam ele e dependuram o corpo de ponta cabeça, né? Em agosto de 44, Paris foi libertada, é retomada da França, que foi ocupada pelos alemães. Inclusive você tem o general francês, o general Pétain, né? Que colaborou com os nazistas, né? É um general que realmente traiu a França. Posteriormente, em 44, Paris foi libertado. 7 de maio de 45, os nazistas se rendem, a Alemanha se rende, mas o Japão continuava aí resistindo no Pacífico. Havia uma grande corrida por novos armamentos, os alemães fizeram isso muito bem, os Estados Unidos também. E o Einstein, com a fórmula dele E igual a mc ao quadrado, foi um dos caras que possibilitaram a criação da bomba atômica. O Oppenheimer vai para os Estados Unidos, cientistas judeus, alemães, né, cientistas estadunidenses. Existia um esforço muito grande para chegar a essa bomba, porque obviamente que se a Alemanha chegasse à bomba antes, o mundo hoje seria outro, a vitória teria sido do eixo. E finalmente, depois da bomba pronta, o Japão não se rendia. Acontece que em 6 de agosto de 45, a primeira bomba lançada em Hiroshima, e 9 de agosto de 45 em Nagasaki. Duas cidades japonesas que foram dizimadas, acabaram assim em poucos minutos, né? Inclusive tem alguns documentários muito interessantes sobre isso. Algumas pessoas, na verdade, desapareceram. O calor era tão grande que as pessoas viraram, só ficou uma sombra, que é chamada de sombra atômica. Elas desapareceram devido ao calor. O corpo virou pó, poeira, sumiu, só fica uma marca nas pedras, né? Algumas pessoas encontraram um sapato, um capacete. É uma coisa, as imagens do pós-bomba são muito tristes, muito dantescas. Mas há quem diga que foi necessário, outros dizem que foi um crime de guerra. Isso fica aí a critério dos estudos e da posição de cada um. Aqui a conferência de alta, vocês podem ver Winston Churchill, que é um dos grandes, uma das pessoas mais importantes desse conflito aí. Ele é o líder do Reino Unido, né? Naquele momento que vai ser o bulldog inglês, o cara que realmente vai liderar a Inglaterra, mesmo sendo bombardeada, chuvas de bomba sobre a Inglaterra. Aqui o Roosevelt, que foi o último presidente estadunidense a ter 3 mandatos. Vocês podem perceber que o Roosevelt tem uma perna bem fina, ele era paraplégico, tinha tido, quando criança, paralisia infantil e não andava, né? As imagens que ele aparece sempre caminhando, sempre sendo conduzido pelo seu filho e assessores, ele colocava os ferros na perna para poder lançar o quadril e aí ele conseguia dar passos, mas com dificuldade. Mas isso era pouco revelado, tanto que só temos 2 imagens dele na internet em cadeira de rodas. E aqui o Stalin, essa é a primeira conferência de alta, também chamada de Conferência da Crimeia. Na outra de Potsdam, você já vê que já mudam aqui os atores, né? Tá aqui o Stalin, o Roosevelt já tinha saído do governo, tinha falecido. Aqui o Harry Truman e o Clement Attlee, que representa a Inglaterra também, porque o Churchill também tinha saído, né? Enfim, a guerra termina, é criada a Organização das Nações Unidas, que está aí até hoje tentando manter uma paz mundial, claro, com grande influência, com grande, diríamos assim, não só influência, né? O comando maior dos países ricos aliados, os Estados Unidos, principalmente, que inclusive a sede da ONU fica em Nova York. Enfim, o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial. O Roosevelt vem ao Brasil, convida o Getúlio a entrar. O Getúlio era simpatizante do fascismo, do nazismo, mas diante do bombardeio de navios brasileiros e do clamor popular, o Brasil entra na Segunda Guerra, e também com a promessa do financiamento da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, que possibilita aí o Brasil dar o boom da industrialização, porque é uma das bases da nossa indústria, a indústria de base. E o Brasil vai participar principalmente na Itália, fez um prognóstico de mandar 25 mil homens, não chegou a mandar os 25 mil homens, são os pracinhas que ainda desfilam aí, agora muito raros, né, que ainda estão vivos, no 7 de setembro. Aqui está o Roosevelt e o Getúlio Vargas, quando veio ao Brasil.
O Walt Disney cria um personagem para homenagear o Brasil, o Zé Carioca, papagaio que não gosta de trabalhar, deve a todo mundo, bebe cachaça, fuma charuto, né? É a imagem do Brasil que os Estados Unidos vão vender para o mundo. E aí, posteriormente, o Plano Marshall, que já vai entrar naquele universo da chamada Guerra Fria, que vai reconstruir a Europa. Os Estados Unidos vão emprestar todo o dinheiro que eles ganharam durante a Segunda Guerra Mundial para os europeus se reconstruírem e também criar uma dependência, né? Enfim, essa é a Segunda Guerra Mundial. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigado.